Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Reais. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar esse vídeo. Você acredita em possessão demoníaca? Você já ouviu falar de pessoas que afirmam ter sido dominadas por forças que não conseguem explicar? E os filmes de terror que assistimos? Será que tudo aquilo é apenas ficção criada para assustar ou algumas dessas histórias realmente aconteceram? Em 2005, um filme chamou a atenção do mundo inteiro. Um filme que misturava terror, fé, ciência e também tribunal. Um filme que dizia ser baseado em fatos reais, O Exorcismo de Emily Rose. Mas será que tudo que foi mostrado ali naquele filme realmente aconteceu? Será que aquela jovem existiu de verdade? O nome dela era mesmo Emily Rose? Houve realmente exorcismos? Um julgamento realmente aconteceu para descobrir ali os culpados da morte dela? E principalmente, do que ela realmente morreu? Neste vídeo nós vamos separar fato de ficção, analisar o que o filme mostrou, comparar com os registros reais e entender a história verdadeira por trás de um dos casos mais polêmicos já retratados no cinema. Então fica comigo até o final, porque a história real pode ser ainda mais perturbadora do que o próprio filme. Em primeiro lugar, nós devemos começar perguntando quem foi a verdadeira Emily Rose. No filme, conhecemos a jovem chamada Emily Rose, uma estudante universitária americana. Na vida real, esse nome nunca existiu. O nome verdadeiro da jovem era Anneliese Mitchell, nascida em 1952 na Alemanha. Criada em uma família profundamente religiosa, católica praticante desde a infância. Desde a adolescência, Anneliese começou a apresentar comportamentos estranhos, que era convulsões, gritos durante a noite, sensação de aversão a símbolos religiosos, vozes e visões perturbadoras. É bem verdade que o filme ele nos mostra algo que a realidade não nos mostra. Vamos lá. O filme ele mostra ataques sobrenaturais, manifestações demoníacas claras e episódios noturnos intensos. Mas quando nós olhamos para a realidade, os médicos diagnosticaram essa jovem, Emily Rose no filme, mas na vida real, Anneliese Mitchell, os médicos diagnosticaram ela com epilepsia e depois transtornos psicológicos severos também os médicos diagnosticaram. E tratamentos médicos não surtiram efeito. Assim aconteceu na realidade. É nesse ponto que a família passa a acreditar que não se tratava apenas de uma doença. Agora, virando a página, nós olhamos para os exorcismos que foram feitos, tanto no filme quanto na realidade. No filme nós podemos ver que foram realizadas poucas sessões. Foram conduzidas em segredo e com manifestações intensas e cinematográficas. Mas quando nós olhamos para a vida real, nós podemos ver um todo de 67 sessões de exorcismo. Isso mesmo que você ouviu, 67 sessões de exorcismo, que foram realizadas entre o ano de 1975 e o ano de 1976, autorizadas oficialmente pela Igreja Católica e conduzidas por 2 padres. Durante os rituais, Anneliese dizia ser possuída por vários demônios. Ela dizia isso com a sua própria boca. Falava com vozes diferentes e também se recusava a comer e se automutilava. Sim, ela mesmo machucava a si própria. Tudo isso foi registrado em áudios reais que existem até os dias de hoje. Nós podemos ver que no filme, ali em 2005, também foi realizado um julgamento, mas algo foi alterado. No filme, nós podemos ver um grande julgamento que aconteceu nos Estados Unidos. Houve debate direto entre fé e ciência e o padre acaba sendo acusado de homicídio. Mas quando nós trazemos esse assunto para a vida real, nós podemos notar que o julgamento não ocorreu nos Estados Unidos como no filme, mas ocorreu na Alemanha, justamente o país ali a qual essa jovem pertencia. Os acusados foram os pais de Anneliese, os 2 padres. O crime de homicídio foi culposo, ou seja, sem a intenção de matar, O homicídio culposo sem a intenção de matar. A acusação afirmava que Anneliese precisava de tratamento médico e não precisava de um exorcismo. Já a defesa afirma que ela e a família acreditavam sinceramente que estavam lidando com algo espiritual. E você que segue comigo até esse momento do vídeo, você já tem a sua resposta? O que você pensa sobre esse assunto? Acredita você que isso era algo realmente espiritual? Que os médicos
não poderiam dar jeito e os remédios também não poderiam dar jeito? Ou acredita que isso era algo psicológico mesmo e que existia sim algum tipo de tratamento que podia solucionar o problema da jovem? E tem mais uma coisa, você que está até esse momento do vídeo ouvindo aqui essa explicação, não se esqueça de se inscrever no canal, obviamente você que não é inscrito e já curte muito esse vídeo, e não se esqueça de ativar o sininho no momento da inscrição para poder ficar por tudo que vai estar sendo postado aqui nesse canal. Então, sem mais enrolação, seguimos com a história. Agora falaremos sobre a morte de Anneliese Michel. Aqui está o ponto mais pesado da história. A jovem morreu em 1º de julho de 1976. Ela tinha apenas 23 anos, sim, era uma pessoa muito jovem. A causa oficial da morte foi desnutrição e desidratação. Ela pesava cerca de 30 quilos. No filme, a morte é apresentada de forma mais simbólica. Na vida real, foi lenta, dolorosa e também muito trágica. Os acusados foram condenados, mas receberam penas leves, considerando o contexto religioso e psicológico. Agora, mais uma vez, eu faço a pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Era uma possessão realmente ou era uma doença? Essa é a pergunta que permanece até os dias de hoje. Por exemplo, a ciência afirma doença neurológica e psiquiátrica. Já a religião afirma que era uma possessão demoníaca. Não existe consenso definitivo. O que se sabe é, a jovem existiu. Obviamente não era Emily Rose, como no filme, tá? Mas era Anneliese Michel. Os exorcismos aconteceram também. O julgamento foi real. A morte foi real. O que não pode ser comprovado cientificamente é a possessão. O exorcismo de Emily Rose não conta exatamente o que aconteceu ali no filme, mas ele se baseia em uma história real de sofrimento, fé, medo e controvérsia, muita controvérsia. Uma história que nos obriga a refletir até onde vai a ciência e onde começa o espiritual. Talvez o mais assustador dessa história não seja o que o filme mostra, mas o fato de que tudo isso aconteceu com uma jovem real. E assim nós vamos chegando no final de mais um vídeo. E se você ficou até esse momento do vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, ativar o sininho e até um próximo vídeo.